Graças a Deus, que Deus venha abençoar a todos que me assistem nesta hora. Eu desejo que a paz de Cristo esteja reinando na sua vida, no seu lar, na sua família, que você esteja regozijando do amor do Senhor Jesus Cristo. Se na sua vida há falta de fé, há falta de amor, há falta de força para prosseguir a jornada cristã, a jornada que Cristo começou e disse que nós seríamos suas testemunhas até os confins da terra. Se lhe falta força, eu oro sempre por você. Escreva aí, peça a oração, estaremos orando às madrugadas e à tarde também, pela manhã, em diversos horários, que o Senhor lhe dê força, lhe dê coragem, aquela alegria do Espírito Santo possa estar reinando no seu coração e você também possa estar inundado com a presença de Deus. Eu desejo paz e bênção à sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, nesta hora eu quero falar com você um pouco sobre o Espírito Santo agindo em nossas vidas. O Espírito Santo agindo no seu povo. Antes de entrar neste assunto, eu quero dizer e ao mesmo tempo entrar perguntando: o que você imagina de uma igreja, um povo que se diz cristão, que não seja dirigido pelo Espírito Santo? O que podemos esperar de uma igreja, de uma nação, de um povo que não é dirigido e guiado, não se vê o ato do Espírito Santo em sua vida? O que encontramos entre pessoas que não têm o Espírito Santo? E eu quero deixar para você ainda: o Espírito Santo é o que nos guia, nos ensina e nos conduz a toda a verdade, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 14 e também capítulo 16. Para começar este assunto importantíssimo, é o que eu busco nestes últimos dias. Eu busco mais porção do Espírito Santo sobre a minha vida, pois eu já trabalhei muito e trabalho. Eu já trabalhei muitas vezes sem a direção do Espírito Santo. Se você trabalhar sem a direção do Espírito Santo, você estará apenas se desgastando. Talvez com alguém, tentando trabalhar, tentando converter alguém, tentando levar alguém para a palavra. Mas se lhe falta o Espírito Santo, falta o agente de Deus. Porque a Bíblia diz para nós, em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo, o Senhor Deus, que veio em Pentecoste, ele acrescentava à igreja todos os dias. Eu imagino que não era ninguém ali puxando alguém na força, ou venha fazer visita. Não era o Senhor Deus que tocava no coração. O Senhor Jesus tocava na alma daqueles lá fora e faziam eles ir à igreja. É exatamente isso que precisamos, ser movidos pelo Espírito Santo. Para isso eu quero começar lendo no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 44. Aleluia. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 44, diz assim: Veja que estas instruções foi dada aos discípulos do Senhor que já estavam trabalhando na obra do Senhor. Estes discípulos do Senhor trabalharam com ele durante 3 anos e meio. Estes discípulos do Senhor, no Evangelho de Mateus, eles receberam autoridade para ir pregar
as pessoas ali em volta deles, ali em Jerusalém, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esses discípulos do Senhor, ali por volta de Mateus capítulo 10, eles recebem a autoridade do Espírito Santo, da parte de Jesus, unção para expulsar os demônios, para curar os leprosos, para repreender os demônios, para dar vista aos cegos, curar os aleijados e tudo mais. E eles fizeram todas estas obras. Mas depois que o Cristo morreu e ressuscitou, e encontra com eles novamente, vai dar a eles um novo ministério. Aleluia! E é isso que muitos de nós precisamos, um novo ministério. Aleluia! Um novo ministério na direção correta, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Veja que então Jesus vai dar a estes homens que já eram discípulos dele por 3 anos e meio, estes todos eram discípulos dele, ele vai dar outro ministério a eles, mediante a vinda do Espírito Santo. Vamos ler? Lucas capítulo 24, o verso 44 até o 49 diz assim: E disse-lhes, quando ele encontra eles, disse: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Quando ele estava com os discípulos, ele dizia que convinha que se cumprisse tudo que estava escrito na lei. Na lei de Moisés foi escrito de Jesus. O Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, disse Moisés. Nos salmos está escrito do Senhor, do seu ministério. E nos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, eles profetizam acerca do Messias. E quando ele estava com eles ainda em vida, ele diz que convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito dele nos salmos, na lei e nos profetas. E o que de mim estava escrito. Então abriu-lhes, verso 45, então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Eles compreenderam a lei que dizia do Messias, os salmos diziam do Messias, os profetas escreveram sobre o Messias e ali estava o Messias. Agora abre o entendimento deles. Agora eles recebem uma fé sobresaliente. Eles recebem uma fé forte na vida deles, uma fé grande, um novo revestimento, porque agora eles compreendem que ele sim é o Messias. E vê o que acontece. Eles compreenderam, abriu-lhes um entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes, aí ele diz para eles assim: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Olha, pregando o que ele fez, pregando o que ele praticou entre eles. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Sim, de fato, eles começaram pregando por Jerusalém. A remissão dos pecados. Mas quando vai para todas as nações, precisou do Espírito Santo. Veja, vamos ler a sequência. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aleluia. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Outro mandamento ele dando para eles: vocês agora fiquem na cidade de Jerusalém. Nós vamos ficar aos pés de Cristo, até que mais uma vez sejamos revestidos da graça do Senhor. É isso que eu posso aprender aqui. Apenas com aquele ministério eu fiz alguma coisa, mas agora com o ministério do Espírito Santo em mim, o que move na verdade o crente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Permita-me acender mais uma luz aqui. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Veja, eu penso que ficou bem melhor, né? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Isto se cumpriria no dia de Pentecostes. Quando chegasse o dia de Pentecostes, viria a promessa do Pai, que havia dado ao profeta Joel. Enviaria do seu Espírito sobre toda a carne, derramaria do seu Espírito. Da morte do Cordeiro de Jesus, que foi na Páscoa, até o dia de Pentecoste, passou 50 dias. Então, veja, nós vamos agora para Atos dos Apóstolos. Vocês conhecem muito bem esta leitura. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eu posso remir o tempo aqui e não vou precisar ler. Mas diz no capítulo 2 que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eles todos estavam ali reunidos. Então do céu veio um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas sobre eles línguas de fogo, dividida na cabeça de cada um deles. Ali estava a unção do céu que deveria vir sobre eles para que eles começassem um novo ministério. Aleluia! Sem esse ministério do Espírito Santo, sem esta unção do Espírito Santo, não podemos alcançar as almas. Não temos forças para orar e o Espírito Santo ouvir ou responder às nossas orações. Sem esta unção do Espírito Santo, oramos e eles continuam incrédulos. Mas com os discípulos não era assim. Por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo. É isso que precisamos. De uma experiência do Pentecostes em nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escreve na sua primeira carta a Coríntios, no capítulo 12, ele diz assim, ele diz que todos bebemos de um Espírito, que é o Espírito Santo. Primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 12, o verso 13, ele diz assim, agora, pois, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Batizado em um Espírito, pelo Espírito Santo, nós fomos batizados nele. Acontecendo o quê? Formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, batizou judeus, batizou ali em Pentecoste, no capítulo 2, samaritanos. Agora Paulo escreve que todos fomos batizados neste mesmo Espírito, quer judeus, quer gregos, quer servos ou livres.
e todos temos bebido de um só Espírito. Aleluia, é isso exatamente o que a Igreja de Cristo precisa para continuar sendo um só corpo. Paulo faz referência à unidade dos membros do corpo, todos formados pelo Espírito Santo. Há uma igreja revestida do Espírito Santo. Há um povo cheio do Espírito Santo. É um povo cheio de amor. Ali dentro reina o amor de Cristo. Ali dentro impera a graça do Senhor. Ali dentro impera a bondade do Espírito Santo, a temperança, o amor uns para com os outros. Ninguém zombando um do outro. Ninguém fofocando um contra o outro. Não, não e não. Porque esta outra parte é para quem não tem o Espírito Santo. O mesmo apóstolo Paulo, eu serei breve neste dia, nesta ocasião eu serei breve. O mesmo apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, o verso 16, diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Toda a igreja andando em espírito, todos os irmãos unidos em oração, uns pelos outros, todos amando mais, um desejando a paz no lar do outro, um desejando a bênção na família do próximo, orando de joelho de madrugada, apresentando as famílias que assim desejam conhecimento de Cristo, e até os que não desejam também, devemos apresentá-los. Então devemos andar em espírito, que é viver em espírito, orar em espírito, amar em espírito. Este é o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo, quando está relatando estas maravilhas, ele está escrevendo aos irmãos da Galácia, na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Este assunto diz: as obras da carne. Existe muito crente que não está na obra do Espírito, está na obra da carne. Paulo relata as obras da carne e os frutos do Espírito. Existe muita igreja dirigida pela carne. Existe muitos homens grandes dirigidos pela sua carnalidade, carnal concupiscência. Vamos ver então um pouco das obras da carne, que não é as obras do Espírito. Vamos ver um pouco o apóstolo Paulo no capítulo 5 de Gálatas. Ele diz, eu quero agora ler a partir do verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Eu já ouvi casos de prostituição em igreja, líderes religiosos. É lamentável. Esse seria dirigido pelo Espírito Santo? Claro que não. E a congregação seria? Veja, eu já vi muita impureza também em líderes, em igrejas, em templos, ajuntamento de pessoas, e em indivíduos também. Eu já vi lascívia também. Isto tudo é obra da carne, é crente da carne. Pessoas do mundo são carnais, eles praticam tudo isto, mas crentes também muitos são carnais e praticam estas coisas. Paulo ainda continua, porque as obras da carne são manifestas, idolatria, feitiçarias. Existe crente idólatra? Existe ou não? Se tem crente idólatra, ele está na obra da carne.
Paulo aplica que a idolatria, aqui no verso 20 de Gálatas capítulo 5, idolatria é obra de carne. Idolatrar o fulano de tal, idolatrar um santo fulano, pintura de Ófima, é idolatria, é obra da carne. Estes não são guiados pelo Espírito Santo. Feitiçarias, existe também. Feiticeiro não é só aquele que está lá no terreiro da Umbanda. Feitiçaria diz que aquela grande meretriz, ela tem enfeitiçado as nações. Sabe o que significa isso? Significa que ela atraiu após si. Ela foi muito atraente. Em outras palavras, ela enfeitiçou. Um rapaz diz, eu estou enfeitiçado por aquela moça. No bom sentido. Não é que ela é uma feiticeira. Ele foi atraído por ela. Existe ou não existe ministério assim? Claro que existe. Igrejas assim. Paulo coloca que isto é feitiçaria. É obra de carne. A grande prostituta, ela tem embebedado as nações com as suas feitiçarias. Inimizades também é obra da carne. Eu nem devo falar sobre isso, porque eu penso que nem deve existir entre irmãos de todas as igrejas existir inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões. Existe nas igrejas pelejas, iras, dissensões, heresias. Claro que existe heresia. Tudo que não é bíblico, tudo que não está nas sagradas escrituras é heresia. Tudo que é mal interpretado pelo homem é uma heresia e você acredita. Isto é obra da carne. Inveja, verso 21, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E às vezes nós encontramos pessoas, crentes, que caem em alguma coisa do que foi lido aqui, está ali tem um ministério na igreja, é um líder de cântico, talvez é um músico, talvez não sei, alguma coisa, e se é guiado pelo Espírito Santo, se é cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, que é o que necessitamos, a carne morreu. Eu já não alimento mais a minha carne, mas agora eu alimento o Espírito que está dentro de mim, que é alimentado pela palavra de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. Então não vai ter lugar para ira, não vai ter lugar para dissensão, para heresia, não tem lugar, porque tem amor, tem o Espírito Santo, tem paz aqui dentro. Ainda Paulo agora vai dizer o que é o resultado de terem o Espírito Santo. Como se vê na vida, na igreja, nos crentes. Meus irmãos, se nós voltar a ler e reler o livro de Atos dos Apóstolos, temos muito que crescer na graça. Temos muito que crescer na graça. Cada dia mais e mais. Aquele mesmo Espírito que foi enviado sobre eles, eu ouço em meu ouvido. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Eu agora mesmo já hoje estive ouvindo esta voz, falando ao meu ouvido e descendo ao meu coração. Fique na cidade de Jerusalém. Fique em oração, irmão, com a Bíblia na mão. Chama os amigos para orar. Chama os crentes que tem aí perto para orar também. Chama a esposa chama o marido. Vamos orar de joelho até altas horas da noite.
até que sejamos revestidos. Jesus diz: ficai lá até serem revestidos do poder de Deus. Eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Eu envio sobre vocês, mas fiquem lá, fiquem esperando. Aleluia. E quando isso vem, só pode produzir esse tipo de vida. Verso 22 de Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é caridade. É um irmão cheio de caridade. É uma igreja cheia de caridade, bondade, amor. É também gozo. Ai, que alegria no Senhor. Isso tudo é fruto do Espírito, é paz. Paz do Senhor, célica paz, paz que esse mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma célica paz. Eu tenho paz. Ninguém tira esta paz. Ninguém tira este amor, esse gozo aqui de dentro desse peito. Ninguém tira. O fruto do Espírito é longanimidade. Deus é longânimo para conosco. Né? E nós devemos ser longânimos com os fracos também, tolerantes com eles. Nós devemos ser... o fruto do Espírito é benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aleluia! Graças a Deus! Uma igreja cheia de temperança e de mansidão. Um povo que foi escolhido pelo Senhor, cheios de mansidão e de temperança. Eu quero estar no meio de um povo desse. Ah, eu faço parte desse povo, o povo de Jesus Cristo. Eu creio que você deseja participar de um povo assim, amoroso, zeloso e de boas obras. Aí diz: contra estas coisas não há lei. Não há lei contra isso. Você deve ter tudo isso. Todo o fruto do Espírito. Ah, vamos desejar o que é bom. Vamos desejar o que é verdadeiro. Ele tem para dar. Jesus tem para nos saciar e satisfazer o que está faltando em nós. Em mim falta muita coisa. O Senhor Jesus tem para suprir esta necessidade minha. Ainda Paulo continua: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Sim, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, e não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não vamos ser cobiçosos, não. Vamos ser amorosos uns com os outros, cheios de gozo, amor. Era isso que eu tinha para você nesta manhã de domingo. Aleluia! Que sejamos cada dia melhores. Busquemos a graça do Senhor constantemente. Ela está ao nosso dispor. Desde que queiramos. O Espírito Santo está ao nosso dispor. Desde que o desejamos. E quando desejamos, crucificamos nossa carne. E quando crucificamos a nossa carne, morremos para o nosso eu. E nascemos um novo homem. Outra mentalidade. A fé de Cristo dentro de nós. Se você não tem esta fé, este amor e o gozo do Senhor, eu vou orar por você nesta hora. Ore juntamente comigo também. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu careço de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor.
Eu quero, meu Deus, estar na linha do dever, naquela boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, guiado pelo Espírito Santo. Abençoe este irmão e irmã que me assiste nesta hora. Dê a eles a paz, a bênção, que eles cresçam constantemente em Jesus Cristo. Que eles cresçam constantemente no amor de Jesus Cristo. Que sejam curados das doenças, eles e suas famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Obrigado por me assistir. Você que não é inscrito no canal, eu conto com a sua inscrição. Deixe aí sempre o seu like. Graças a Deus. Tenha um bom domingo. Que Deus te abençoe. Estamos localizados na rua João Marques da Silva, número 130, é aonde você encontra um pequeno templo onde nos reunimos todos os domingos às 18h30. Neste domingo estará nos agraciando com sua presença o pastor Adriano Ians, pregando para nós. Será uma grande bênção. Será a bênção do Espírito Santo sobre nós. Culto este que será transmitido. Se você é daqui, esteja conosco. Rua João Marques da Silva, número 130, a partir das 18h30. Conte com as nossas orações e fiquem todos com Deus. Shalom!